Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre nutrição na infância. E a ideia do podcast, ela surgiu na disciplina de Educação Alimentar Nutricional, né, com a professora Deisiane Chagas. E, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Isa, eu sou estudante do quinto período de nutrição da UFMA. E Gláucia. Sou a Glaucia, boa noite. Essa aqui é a Isabelle. Boa noite, gente. Essa aqui também é a Fernanda. Prazer, gente. Meu nome é Fernanda, aqui é Isabel. Prazer, gente. Meu nome é Ana, também estou no quinto período. Todas nós somos da do quinto período. E eu gostaria que a nossa querida nutricionista convidada se apresentasse, a Suzane. Suzane, desculpa. Treinou, mas não deu certo. Não, tranquilo. O meu nome é Suzane, gente, sou a Suzane Queiroz, nutricionista, especialista em materno infantil, e é uma honra estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição infantil. Sim, a Susan, ela foi modéstia, ela quase não apresentou suas muitas atribuições, né? Ela é nutricionista materno-infantil. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ela é nutricionista clínica e funcional também. É formada em coach nutricional infantil e modulação intestinal. E ela é docente da graduação de nutrição em pediatria e obstetrícia. Então, a gente trouxe aqui hoje dois recortes, que foi a nutrição do pré-escolar e a nutrição do escolar. A do pré-escolar é de 2 a 6 anos, né? E a gente percebe que nessa fase tem uma diminuição da velocidade de crescimento dessa criança, a diminuição do apetite também. E a criança, nesse momento, ela fica mais distraída na hora de comer, né? E a Glaucia que vai falar sobre a nutrição do escolar. Também tem a nutrição escolar, que a nutrição escolar é aquela fase de transição, que é dos 7 aos 10 anos, onde a criança pega ali mais independência crescente, né? Tem a socialização com os adultos e as crianças da mesma idade, começa também a ter aquela apetite voraz, de acordo com a atividade física e com o hábito da criança. E também ocorre a aceitação melhor dos alimentos nessa faixa etária. Sim, e assim, como a gente já tá pegando uma faixa etária de 2 a 6 anos, subtende-se que a criança já fez a introdução alimentar, né? Que começa desde lá dos 6 meses, né? E aí eu queria te perguntar, no caso, quando essa introdução alimentar ela não foi feita de forma adequada, tem como reaver isso, né? Tem como melhorar essa questão, introduzir novos alimentos, como é que faz? Sim, sempre tem, né? Eu costumo dizer para as mães que nunca é tarde, a gente sempre tem que tentar o quanto antes. O ideal é que quando a mãe ela vá começando a perceber algumas recusas, algumas dificuldades na alimentação, já está ali meio perdida sem saber o que fazer, procurar logo auxílio. Porque hoje em dia a gente escuta muito aquela frase de é a fase, vai passar. E nesse de esperar passar, as fases às vezes não passam. E às vezes é justamente essas fases que vão progredindo e se torna uma seletividade, uma dificuldade e vai só aumentando. E assim, é altamente natural que não é todo pai, não é toda mãe. Eu costumo até falar muito isso com meus pacientes. Não é o fato de você ter gerado uma vida que você automaticamente vira um Google e você sabe de tudo, né? Porque as pessoas também têm muito aquele pensamento de, mãe sabe de tudo. Nem sempre. Às vezes depende muito da atitude. Naquele momento ali que a criança recusou, qual foi a atitude que a mãe teve? Às vezes, dependendo daquela atitude, a criança vai continuar recusando ou não, entende? E o acompanhamento nutricional, ele ajuda justamente a isso. A gente vai ali ajustando, vai ali ajudando. Então, o que eu sempre digo como dica, quando começar os primeiros sinais, sempre aceitou tudo, de repente começou a recusar. Sempre comeu todas as frutas, agora começou a discriminar algumas, não está querendo outras, está mais selecionando os alimentos. E como eu costumo dizer, não é que a criança ela se torna seletiva, ela começa a expor as preferências dela. E quando isso começa, a gente já procura uma ajuda, né? Porque todo mundo tem suas preferências, a gente também tem. Se a gente puder, a gente come só aquilo que a gente prefere. Só que a gente, como adulto, tem consciência de que precisa estar variando, a criança não tem.
Na cabecinha dela, se tem aquilo dali que é mais gostoso, eu vou comer aquilo dali e acabou, não preciso comer outras coisas, né? E às vezes é justamente esse comportamento que os pais não conseguem lidar e isso vai progredindo e se torna alguns problemas. E que às vezes lá no comecinho, naquele momento ali que a gente pensou que era só uma fase, a gente poderia ter intervido e passado realmente, entendeu? Então eu sempre digo que sempre há uma solução, mas quanto antes a gente procurar ajuda, melhor. Não ficar esperando, deixa eu ver se vai melhorar, deixa eu ver. E às vezes vai esperando, aí a criança faz 4, 5, 6, 7 anos, né? Como às vezes a gente atende criança que tem 10 anos, aí eu sempre pergunto na consulta, quando foi que começou? Começou com 2. 10 anos, poderia ter procurado lá no comecinho, né? E quanto mais o tempo passa, às vezes mais complicado fica, mas não é impossível. Certo. Então, assim, no teu dia a dia, quais estratégias educacionais tu adota para ensinar as crianças sobre alimentação saudável? No consultório, Isso, no consultório. creche. No consultório depende muito, às vezes da idade, né? Falando dessa idade já pré-escolar, já uma criança de 2, depende muito do estilo da criança, da personalidade. Existem crianças que eu consigo conversar com elas, que a gente consegue ali com jeitinho abordar e de alguma forma a gente conseguir, né, alguma mudança. Mas tem crianças que não, por exemplo, criança de 2 aninhos, 3. É aquela fase que tu vai virar pra ela, eu até digo pras mães, olha, não adianta você virar pra ela e dizer, olha, mas você comia, é gostoso. Ela não vai fazer ela comer, vai entrar aqui e sair aqui, ela só tem 2 aninhos, ela não tem esse nível de compreensão de, poxa, eu comia, então eu vou provar. Não vai, entende? Então depende muito do jeitinho da criança, do jeitinho do desenvolvimento, da idade, né? Pra gente tentar. Quando são crianças maiores, não. Por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma criança de 8 anos, depois atendi uma de 10. É uma idade que dá pra gente conversar. A gente vai tentando explicar algumas coisas, a gente vai falando, né? Recentemente eu atendi uma criança que ela disse assim, eu gosto de todo tipo de Danone, mas eu só não como o de morango, porque o de morango, meu professor passou um vídeo dizendo que o corante é isso, isso. Ela viu um vídeo, ficou amedrontada, né, com relação aos corantes, e aí ela não comia o de morango porque tinha um corante vermelho e aconteceu, eu não sei que vídeo foi esse que ela viu, mas ela ficou amedrontada e ela não comia mais nada de morango. E aí eu comecei a conversar com ela, eu digo, olha, existem outros também tipos de corante, sabia? E fui falando de outros alimentos que ela consumia em excesso e que tinha outros corantes. Então ela foi entendendo que não era só aquilo dali, tinha outras coisas, né? Então depende muito da abordagem. Às vezes durante a consulta eu vou tentando entender aquela criança, ver como é o comportamento dela, o dia a dia, de acordo com a anamnese a gente também consegue compreender muito. Quando eu vou perguntando o dia a dia daquela criança, que eu vejo o que ela faz no café da manhã, o que ela lancha, o que ela leva para a escola, eu já vou tendo uma noção de como é no dia a dia, e aí eu vou tentando abordar. Mas tudo depende muito, não dá para chegar e dizer assim, olha, todas as crianças de tal idade eu faço isso, isso, isso. Não tem como. Entende? Com cada... Isso, é individual. Tanto que esse curso, inclusive, que eu fiz, que eu achei engraçado, que tu pesquisou todo o meu cuidado, né? Não falei isso pra ninguém. Eu nem falei isso pra ninguém, é uma coisa que eu não divulgo muito. Eu digo, olha, eu sou especialista e acabou. Os outros cursos é mais pra ir agregando, né? O de coaching nutricional, ele fala muito sobre isso, de estratégias e como abordar e métodos e etc. Mas no dia a dia, não adianta. Tem método que ela diz assim, olha, métodos para crianças de tal idade. Não é toda criança daquela idade que vai servir aquele método. Quando a gente já tem, assim, a experiência, o dia a dia, a rotina de consultório, tu consegue crivar dos cursos que tu faz o que isso aí serve. Aí tu olha outra coisa, não, isso aí não faz sentido, isso não vai dar certo. Então é muito individual mesmo, certo? E nas creches? Aí já nas creches é mais diferente. Porque o que acontece nas creches é mais o grupinho, a gente consegue dividir de acordo com a idade. Às vezes o que eu mudo é a forma de abordar. Por exemplo, uma atividade que eu vou fazer
de colar a bolinha. Não é a mesma atividade que eu vou fazer com uma criança de 2 anos, eu vou fazer com o infantil, que é uma idade já de 4, 5 anos. Entende? Para eles, colar uma bolinha é só uma besteira. Não vai ter graça nenhuma. Então, às vezes, a abordagem muda, mas eu tento pegar um tema central. Entende? Geralmente, o que eu faço nas creches, eu sempre tenho o acompanhamento do que a creche está abordando. Por exemplo, algumas semanas atrás foi a semana do meio ambiente. Então, pera lá, deixa eu ver aqui um tema que tem na nutrição, que tem relação com o meio ambiente, talvez fazer uma receita utilizando uma banana com casca, uma coisa, entendeu? Reaproveitamento. E aí a gente vai levando. Eu sempre vou fazendo isso. Eu tento trabalhar junto com a escola, porque aí a gente consegue pegar melhor. Com certeza. Isso. Por exemplo, no final do ano geralmente tem a Semana do Trânsito. Praticamente todas as escolas seguem uma mesma, né? Quando chega a Semana do Trânsito, todas as escolas postam sobre trânsito. Sinalzinho lá. Então aí eu já faço atividades sobre a nutrição, mas pegando trânsito, usando semáforo, eles prestam mais atenção, eles conseguem captar melhor, entendeu? Independente da idade. É incrível como eles conseguem. E isso vai até me ajudando. Porque os professores trabalham a semana inteira e quando eu chego, eles já estão meio que entendendo boa parte das coisas, então eles só entram na onda e vão aprendendo, né? Mas na creche, geralmente, eu pego um tema central, essa semana eu vou trabalhar isso daqui, e aí eu vou abordando de acordo, as atividades que eu vou aplicando, eu vou de acordo com as idades de cada um. Mas geralmente é bem geral, aí já não dá para eu fazer algo tão individual, E às vezes acontece, a gente vai contar historinha, tem aquela criança ali que não se importa com historinha. Aí é mais difícil, mas infelizmente a gente não tem o que fazer, né? Já é algo mais geral, já é mais geral mesmo. Eu acho que pegando o gancho que ela falou, para ilustrar, né, sobre a questão dos sinais, por exemplo, né? A gente já teve a experiência de ver alguns trabalhos em que eles colocavam, por exemplo, o vermelho, aquele saquinho de... Aquele suco de tipo pacote, que é que é o corantezinho. Isso, Aí, essa corante açúcar. O vermelho, aí aquele suco de caixinha. Aí o verde era a fruta mesmo, né? O abacaxi, por exemplo. Acho que tem no guia alimentar, né? Da população. Tem isso. Tem uma escadinha assim, aí tem lá as cores. A gente estudou o guia. É verdade, importante. É verdade. Suzy, e falando já a parte assim dos responsáveis, né, das crianças, dos pais. Me fala um pouco da tua experiência em como é o aconselhamento dos responsáveis a respeito da educação alimentar adequada às crianças. Como é que você trabalha frente aos responsáveis dos pais? No caso, nas escolinhas, nas escolas. Nas escolas, na clínica, como é que... eles entendem que realmente está Olha, acontecendo? pra ser bem sincera pra vocês, no consultório, o que eu percebo muito é que no consultório, os pais que me procuram, são pais que já são conscientes. Eles me buscam já para ter ajuda naquilo que eles já acreditam, entende? Sim. Então, não tem muito esse poder de convencimento. Meio caminho andado. Já vem, exatamente. Eles vêm já buscando ajuda, porque eles sabem que aquele dali é o melhor caminho e eles querem só que eu ajude a caminhar. Já na creche é um pouquinho diferente. Mas eu costumo dizer que eu não tenho tanto problema assim, porque eu escuto de muitas outras nutricionistas, Suzane, porque tem mãe isso, porque tem pai aquilo. Eu digo, gente, eu não tenho tanto esse problema, porque nas creches o que eu percebo é que boa parte dos familiares hoje, eles buscam creches também, já se preocupando nessa questão alimentar. Entendeu? Tanto que tem muitos pais que vão nas creches, nas visitações e já pedem o cardápio, querem saber se tem nutricionista, querem olhar o que é oferecido, entende? Porque eles querem permanecer. Às vezes a criança vai passar o dia na escola, vai passar o dia comendo biscoito, comendo coisa que não é legal, então eles querem, eles já prezam por isso. Eu percebo essa mudança muito grande hoje. Pra nossa época é uma mudança gritante, né? Eu lembro que na minha época não existia negócio de lanche saudável. Era coquinha e salgado e acabou. Exatamente. Agora nas escolas não se vende mais refrigerante. Isso, A maioria já não eu acho pode que mais. não serve. Isso. E aí o que acontece? Nas escolas que eu trabalho, a gente sempre faz o comunicado no começo do ano. Os pais eles já entram sabendo. Quando a escola ela é apresentada, as duas escolas que eu trabalho, elas são assim.
quando a escola ela é apresentada, ela já é falado para a mãe, já é conversado com a família o que a gente preza, o que a escola preza. Olha, alimentação saudável, aqui tem uma nutricionista, ela faz o cardápio. Eles recebem o cardápio semanalmente por um aplicativo, eles vão acompanhando o que a criança está comendo ou deixando de comer, né? Eles vão tendo esse feedback diariamente. Então, já é apresentada a escola com aquele embasamento, né? E eles já vão entrando conscientes. Mas sempre tem, né? Aquela criança que leva um salgadinho, que leva um niquito com uma coquinha, sempre tem. E assim, eu não trabalho muito no nível de, não pode, é proibido, não. Tanto que quando eu dou as aulinhas, eu tenho muito esse cuidado. Eu sempre tento dizer, olha, tem os alimentos que a gente pode comer todo dia e tem os que a gente pode comer de vez em quando, né? Não é que não pode, tá? Então, eu sempre trabalho desse jeito. Então, às vezes, até se a gente vai observando. E eu tenho muito ajuda das professoras, dos coordenadores, todo mundo. Então, às vezes, acontece de eu chegar num belo dia e a professora diz, olha, Suzane, a aluna X já está trazendo há tantos dias, ela está trazendo só Nescauzinho, todo santo dia e tal. Tenta ver o que está acontecendo. E aí eu já vou, converso com a coordenação, a gente chama os pais, entende? Sim. Tem esse contato direto, tá? Então a gente vai tentando caminhar todo mundo junto. Quando é alguma família, e eu costumo dizer que eu não tenho tanta dificuldade, porque isso é esporádico. Sim. Não, assim, dentro de uma escola com 100 crianças, 1 ou 2 faz isso. Então é assim, muito pouco. Né? Tem uma das escolas, eu acho que nas 2 praticamente, são raras as crianças que levam de casa, a maioria tenta fazer a refeição na escola, né? Porque hoje em dia as creches de escola já fornecem desde o lanchinho da manhã até o jantar. Então os pais até preferem, né? Obviamente. E aí, é praticidade e a questão da variedade também. Sim, às vezes é normal, na nossa casa a gente não tem uma variedade tão grande. É uma segurança, né? Que ali será ofertado conforme. Exatamente. E na escola não, a gente faz todo aquele cardápio variado, o feijão de hoje não é o mesmo do resto da semana, né? Os legumes são variados, se a criança comeu brócolis na segunda, vai ter brócolis só na outra semana, a gente vai variando bastante, né? E às vezes em casa, obviamente, na correria do dia a dia, às vezes natural, a gente não tem essa variedade tão grande, então ajuda bastante. Então eu não tenho tanto essa dificuldade, mas quando acontece, a gente chama a família, a gente conversa, a gente, olha, a gente está chamando vocês para conversar, porque a gente notou que ela está trazendo muito lanche industrializado e não é interessante. E a gente se preocupa até porque a escola trabalha muito nesse quesito. A gente sabe hoje em dia que já é comprovado que uma criança que se alimenta bem, ela tem um desenvolvimento muito mais avançado, né? Que o excesso de açucarado não é interessante para a memória, para o desenvolvimento cerebral. Então, a escola tem um interesse nisso, naquela criança que se alimenta bem. Então, a gente já chama para conversar abordando nesse quesito. O que está acontecendo? Olha, e aí às vezes eu ajudo. Na conversação, às vezes a mãe diz, é porque eu não estou tendo muita ideia. E eu dou algumas dicas. Olha, tu pode tentar isso aqui, vamos tentando. Às vezes os pais não têm tempo de fazer o próprio lanche do filho. Exatamente. E, o Nescau já tá pronto, o sanduíche tá pronto, o salgadinho já tá aqui, o lanche vai. Exatamente, a praticidade. E aí, quando é este questionamento da praticidade, eu digo, olha, então por que tu não coloca ele pra lanchar na escola? E é bem melhor. Exatamente. Talvez saia até mais caro comprar todos os dias um Nescauzinho com uma bisnaguinha. Às vezes é mais em conta você já fazer a matrícula junto com o lanchinho, né? Então, por isso que é raro. Às vezes, o que acontece? O que eu tenho percebido, que muitas crianças que vão entrar na escola e que têm já um nível de dificuldade de aceitação com alguns alimentos, que os pais têm mais preocupação, entende? Então, são raros os casos. Tem uma criança ou outra que tem seletividade, que faz acompanhamento. Então, a gente já sabe, aquela criança traz biscoito todo dia, porque ela tem uma seletividade muito grande. Então, é por isso. Tem esses pontos também, né? Mas, no geral, eu não tenho tanta dificuldade com relação a isso. Né? Sou meio que abençoada com relação a isso. Porque os pais que entram nas escolas, eles já entram sabendo que tem nutricionista, eles prezam pela alimentação, já é comunicado que não é legal trazer industrializado, evitar pacotinho, não levar Nescau. Então, assim,
é muito pontual mesmo, muito pontual. Mas quando acontece, a gente conversa junto. A gente chama eles para uma reunião e conversa direitinho. Tu vive no paraíso. E na maioria das vezes eles chegam e já dizem, eu já sei, Nutri, o que é. Eu já sei por que tu me chamou. Ou seja, os pais têm muito mais hoje consciência daquilo Muito que mais. realmente os filhos têm que comer. Sem comparação. Por isso que eu costumo dizer que eu não tenho tanta dificuldade, porque os pais que me procuram ou que entram nas creches que eu trabalho, eles sabem. Eu vou procurar nutricionista, Susan, e ela vai com certeza me ajudar a fazer meu filho comer bem, né? Eles não vão procurar para eu dar sugestão de salgadinhos e etc. Eles querem mudar aquilo dali, então já é uma coisa que eu não tenho tanta dificuldade de convencer. Isso é ótimo. Acho tranquilo. A tua experiência é em creche pública ou privada? Privada. É privada. Sim. É. E é bem diferente realmente. Eu acho que foi ano passado, eu não lembro, mas teve alguma faculdade também que me chamou para participar de uma pesquisa que eles estavam fazendo, e eles estavam fazendo justamente com relação a escolas públicas. E eu até falei para eles, eu digo, olha, talvez eu não consiga ajudar vocês nesse quesito porque não é a minha experiência. E eu sei que é uma realidade totalmente diferente. Porque a minha mãe, ela era professora. Ela foi professora a vida inteira e já nos últimos anos dela de estudo, né, de trabalho, ela era concursada e trabalhava em escola do município. Então, eu sei perfeitamente bem como é, assim, o avesso. Tem nada a ver com o cardápio de uma escola pública com o cardápio das escolas que eu trabalho atualmente. Entende? Então, assim, talvez eu viva realmente no paraíso. Que não é a mesma coisa, é bem diferente, bem mesmo. De o cardápio não ser variado, de às vezes só ter aquilo dali. Eu sei porque eu presenciava, eu tava ali, às vezes eu ia na escola, eu tava o tempo inteiro lá perto. Às vezes, quando tinha ação social, eu participava. Minha mãe, Suzane, vai lá, bora ver se a gente consegue alguma coisa. Então, eu sei como era, entende? Eu vivenciava um pouquinho. Não trabalhando, mas de fora, eu conseguia ver que a diferença é gritante. E Suzane, aí puxando o ponto que tu citaste sobre a seletividade. Então, o que seria a neofobia alimentar? A neofobia é justamente quando a criança não aceita alimentos novos. E geralmente isso acontece, né? Aquela famosa fase. Tem uma fase que naturalmente acontece, mas geralmente o que acontece? Quando a criança tem essa fase, é uma fase que junta com o motivo dela não sentir tanta fome, que é justamente o pré-escolar, quando ele tá ali depois dos 2 aninhos, que a demanda energética diminui. Então, eu costumo dizer para os pais que não é exatamente que eles não querem provar, não é uma seletividade, porque tem pai que já chega no consultório dizendo que ele tá seletivo, ele não quer experimentar nada. Calma, gente, não é assim. Ele não está seletivo, ele tá comendo o que ele prefere. É diferente, que a gente consegue perceber pela anamnese. Então, às vezes, junta essa fase, né? E o que eu sempre explico para os pais, olha, a introdução alimentar é importante por isso. Aquela fase ali de 6 meses, 7, inicial, o bebê, ele come, não é porque ele tá com fome ou porque ele tá desejando o que está comendo, ele come por curiosidade. É natural, vocês sempre vão ver por aí, uma criança pequenininha, a mãe brigando, tudo bota na boca. É isso que a gente quer aproveitar. Coloca na frente dele as comidinhas. Vamos aproveitar. É agora. É natural nessa idade a curiosidade. Mas depois, não. Isso já vai começando, às vezes, até antes, ali naquela fase de 1 aninho. É uma fase que, naturalmente, a criança, ela aceita melhor coisas que ela já conhece. Se tu chegar com uma criança que nunca comeu um brócolis e, de repente, ela com 2 anos de idade, tu coloca no prato dela um ramo de brócolis, ela não vai comer. Entende? Ela nunca viu, ela não sabe o que é, eles ficam mais assim. E é exatamente essa neofobia que é muito natural. Tem um outro tipo, né? Eu costumo dizer que existe essa neofobia que é muito natural da idade, que é não querer provar coisas novas, porque para ele é estranho, então eles já recuam de cara. Mas tem a neofobia também, que é decorrente de outros probleminhas. Por exemplo, crianças que têm algumas síndromes, que têm alguns espectros. Por exemplo, uma criança autista, naturalmente eles têm uma dificuldade de aceitar alimentos novos, mas isso daí já envolve outras questões, as questões que eles são muito apegados à rotina, aceitar sempre as mesmas coisas, os mesmos lanches, às vezes até mesmo a mesma embalagem, texturas.
né? Sim. Por exemplo, já aconteceu, eu atendi essa semana uma criança que ela é autista, ele adora biscoito maisena. A mãe tentou trocar por um outro biscoito integral, mas ele sentiu uns pedacinhos de aveia, pronto. Ele já não quis mais nenhum biscoito, nada, nem o que ele comia, porque ele achou que ela poderia estar enrolando ele. Então acabou, estaca zero. Entendeu? Então até isso a gente tem que ter esse cuidado. Existe... Por que essa neofobia? Até isso a gente tem que ver direitinho, enraizar o porquê, de onde Bem veio. importante. Eu tenho uma amiga próxima que ela só comprava um Nescau, um chocolatado, Sim. só daqueles tipos, porque a filha dela é autista. Então ela rodava São Luís inteiro atrás desse Nescau. Exatamente. É a questão que você acabou de falar. Eles são muito apegados à questão de rotina. Tem autista que até o horário tem que ser aquele horário, tem que ser aquela embalagem, daquela cor, naquela textura, né? É por isso que eles têm um grau de seletividade muito grande, neofobia também é muito grande, não aceitar coisas novas, mas às vezes por conta da rotina. E é uma coisinha mesmo deles, que a gente precisa ter todo um acompanhamento multidisciplinar para poder mudar, né? Bem, um pouquinho mais a fundo. E devido a essa seletividade, quais são as principais carências nutricionais que isso pode trazer para uma criança? Olha, o que tem acontecido mais atualmente é a questão de diabetes. Tem muitas crianças já apresentando pré-diabetes, glicemia alterada, assim, criança mesmo de 3, 4 aninhos, Nossa! que já apresenta. Colesterol alterado é normal já. Triglicerídeos, colesterol, mas mesmo de sentir o que tem acontecido bastante, que eu tenho observado. Crianças que já apresentam uma certa carência nutricional, um déficit, e as mães começam a perceber no dia a dia uma fadiga, que já é comum, né? Ele fica sempre cansado, como essa semana mesmo eu conversei com uma mãe e ela estava me dizendo, Suzane, eu tô começando a perceber que ele fica cansado muito rápido. A gente às vezes vai num shopping comprar alguma coisa, ou entra numa loja, o menino já quer sentar, isso é normal? Eu digo, não. Sedentarismo? Uma criança de 5 anos, 6, o normal ela tá correndo, né? É o normal ela tá ali enlouquecida, tocando fogo no shopping, não é? Ela tá cansada, querendo sentar. Ela tava me dizendo que até quando a gente vai no aniversário, ele quer sentar, quer vir logo embora porque tá cansado. Eu digo, não, isso já é um sinalzinho que é pra gente ficar atento. Não é comum uma criança de 5, 4 aninhos tá cansada de correr. Tem alguma coisa aí, né? Que não é legal. Então a gente já consegue perceber essa questão da fadiga, né? Que já é uma carência, uma criança que cansa muito rápido, ou que às vezes nem se interessa de fazer nenhum tipo de atividade física. Porque criança quer fazer todas as atividades que vocês colocarem pra ela. Tudo elas querem sair, vai pra correr, vamos correr, é pra ficar aqui embora. A dificuldade é deixar ela parada. E uma criança que opta por ficar parada. Silêncio que é assustador. Tá fazendo alguma coisa. Tem uma coisa Não é comum. Então, isso tem acontecido muito, mas principalmente a questão da pré-diabetes tem acontecido muito, com frequência. O que não era tão comum até pouco antes da pandemia, mas eu acredito que a pandemia também desencadeou bastante. Porque o que aconteceu? Com a pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Crianças não tiveram aula, os pais, mas o que acontece? Os pais ficaram em casa, mas os pais ficaram em casa trabalhando. Foi home office, mas home office de você estar em casa, você está trabalhando o tempo inteiro. E a maior queixa que eu recebi foi essa. Suzane, a escola fechada, eu não podia trazer a babá, todo mundo preso dentro de casa. Eu não tive rede de apoio, ninguém podia sair para casa de ninguém. Eu precisava trabalhar, o que eu ia fazer? Eu botava ele na frente da televisão com um pacote de biscoito. Porque eu precisava trabalhar. O trabalho não estava, a empresa não estava nem pro pai e pra mãe. Era para você estar ali na frente do computador tal hora, não importa se você está em casa, né? E aí isso aconteceu muito. Então, esse grau de diabetes, já uma glicemia ali no limite, triglicerídeos altíssimo, triglicerídeos assim da mãe ir pro consultório já nervosa, achando que podia acontecer alguma coisa. E assim, a questão do colesterol alterado também é importante dizer que tem muitas famílias que acreditam que colesterol alterado é excesso de fritura.
né? Mas não é, principalmente triglicerídeos, quando ele está alterado, é excesso de carboidrato, principalmente refinado. E tem mãe que chega no consultório, Suzane, eu não sei o que está acontecendo, ele não come fritura. Aí quando a gente vai ver a anamnese do dia inteiro, come biscoito, achocolatado, só açúcar o tempo inteiro. Só carboidrato refinado. Então isso vai mexendo em tudo. Já colesterol, triglicerídeos, vai mexendo, aí uma diabetes, uma glicemia alterada, e tudo enquanto. Vai só aumentando. As consequências vêm depois, né? Exatamente. Os pais não têm muita noção no momento, mas depois... Exatamente. E o que tem acontecido muito atualmente, na verdade já tem um bom tempo que isso tem acontecido, que é o que a gente tenta conscientizar muitos pais, é que não existe mais aquela ideia de que só o idoso que tem esses problemas, porque antes todo mundo pensava, né? Um dia as consequências vão vir só lá mais pra frente. E não. O que a gente tem visto é que elas acontecem já a curto prazo, não precisa esperar muito tempo, né? Já crianças de 2, 3 aninhos que tem colesterol alterado, que a gente precisa estar refazendo exame, mudando o cardápio. E às vezes crianças que já chegam no consultório suplementando, porque a pediatra já ficou preocupada porque o exame deu mais alterado do que de um adulto, entende? E isso é só decorrente mesmo de alimentação. Só mesmo. Suzane, então, pegando um gancho assim do colesterol alterado, sobre a questão dos açucarados, então será que esses produtos lácteos, esses achocolatados, esses doces que são ofertados assim no supermercado, será que é uma boa ideia tá sendo vendido assim, dessa forma? Não, pensei que você ia dizer, será que é uma boa ideia suspender? Aí eu ia dizer, com certeza, joga fora. A gente sabe que tem uma propaganda em cima desses produtos focado para o público infantil e nós. Sim. O marketing. Exatamente. Desenhos da moda. Gritante. Os desenhos, Os os brinquedinhos. brinquedinhos do fast lunch, que tem demais, que acontece Exatamente. no fast food. E por mais que tenha tido toda aquela coisa de porque agora não vai ter mais propaganda na televisão, mas gente, no supermercado vocês já prestaram atenção que todos esses produtos, eles são bem baixinhos nas prateleiras. Faz acessibilidade pra Exatamente. criança. Só os danones, tu não vê um danoninho, tu não vê verdade. nenhum tipo dessas coisinhas voltadas Você não pra vê um criança pacote lá de em cenoura cima. com desenho. Os que a gente quer, os que a gente quer pegar fica lá no alto, né? Mas os que é pra atrair esse público, eles são baixinhos, perto do caixa. E com certeza isso atrapalha consideravelmente. E às vezes o que acontece? São esses produtos que ajudam na questão da praticidade, que às vezes, só um pouquinho, e aí acaba virando rotina. É muito comum eu receber criança no consultório que toma Nescau todo santo dia no café da manhã. O que tem? É só de manhã. É Só É só não, é só uma caixa. Ela não toma nada mais do que isso, é só uma caixinha. Todo dia. Ou então diz assim, mas é zero lactose. Oh, meu Deus. E nem Legal, nem mas sabe se a calma. criança realmente precisa, né? Exatamente. Zero lactose. Mas é porque tem muitas pessoas que têm essa ideia de que zero lactose, zero glúten, zero alguma coisa é saudável. Sim. Entende? Aí a gente vai explicar, olha, mas zero lactose significa que não tem apenas lactose, mas o resto todo tá lá dentro. Aí elas ficam, é mesmo, eu digo, E muitos tô produtos entendendo. tiram a lactose e ainda botam mais açúcar, né? Pra Exatamente. mudar, aparecer. Porque eles fazem essa propaganda em cima disso, né? É zero isso. É zero alguma coisa. Pra pessoa que tá vendo, ouvindo ali, olhando o produto, acha que é ótimo, né? E querendo ou não, gente, por mais que a gente esteja ali o tempo inteiro em rede social, em televisão, em Instagram, e o tempo todo falando, gente, isso aqui não é bom, gente, isso aqui... Tem muitas mães que não vivem nessa rede, entendeu? Eu falo isso porque eu vejo isso diariamente, principalmente nas creches. Recentemente, inclusive, acho que foi semana passada, eu tava conversando com uma mãe e ela me falando, Suzane, eu não sei porque que o exame dela deu alterado, não sei o quê, porque ela come muito bem. E aí eu conversando com ela, ela disse, mas todo dia, à noite, na hora que ela acorda, ela toma um mingauzinho, né? Aquele X-Long. Aí ela toma todos os dias. Ela toma todos os dias. Aí eu disse, olha, eu fui conversar com ela, então pode estar aí o X da questão. Ela já tem uma idade, ela já é maiorzinha, ela não precisa disso. Se ela toma um bom café da manhã, se ela come bem, pra quê? Qual a necessidade desse açucarado? Não é indicado. Eu fui conversar com ela desde quando a criança tomava isso. Ela disse, desde 6 meses. Aí eu disse assim, 6 meses ela já comia.
mas lá na lata não diz que pode a partir de 6? Aí eu digo, olha, aí a gente já entra em outro quesito. Eu fui explicar, olha, na lata diz isso, porém, não é o certo. Aí fui explicar, se tu for olhar no rótulo, fui fazer toda aquela explicação. E a gente percebe que realmente a pessoa não sabia, entende? É uma coisa que eu falo muito, principalmente quando eu dou palestra ou alguma coisa do tipo. A mãe, ela não oferece alimentos que não são bons porque ela quer. Ah, eu sou má e eu vou dar de propósito. Não. Ela não tem noção de que aquilo dali faz mal. Ela não tem noção da gravidade que aquilo pode causar. Se ela soubesse, ela não daria. Entende? Então, a maioria das coisas que acontece, porque tem muita gente, eu já vi muita nutricionista, até mesmo outros profissionais dessa área que trabalham com alimentação, falando, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, que dá. Gente, às vezes eles não têm noção. A maioria das vezes eles acham que tá tudo bem. Eles foram criados ali. Não é todo mundo, apesar de que rede social hoje em dia tá muito evoluído. Gente, não é toda mãe que tem rede social e que vive no Instagram, não é? Com tempo, né? E muito rede social ajuda a gente? Ajuda. Mas muito dos pacientes que eu recebo em consultório não é por conta do Instagram. É de boca a boca. Sim. É pediatra que indica, é gastro, é endócrino, é a irmã de fulano, é porque tu atendeu o ciclano e não sei o quê. Então, às vezes, aquela pessoa não vem de rede social, então ela não tem essa noção, né? Porque hoje em dia a gente tenta trabalhar na rede social, porque em televisão mesmo, tu não vê na televisão ninguém dizendo que mucilão é só açúcar. Não vê dizendo que Nescauzinho não é legal no café da manhã, que isso vai fazer teu filho ter uma diabetes. Tu não vê, né? Tu vê o que a gente tem visto é justamente pessoas, até crianças que trabalham no meio do esporte, que fazem muito sucesso fazendo propaganda no Nescau. Não é? Né? É triste realidade. Exatamente. É isso que a gente vê. Então é meio complicado. Ou também a gente vê sempre os contrários. Então, o Cristiano Ronaldo, né, que falou da Coca-Cola, ele tirou da mesa e botou, beba água. Exatamente. Mas é sobre isso. Mas como é que você vê? Então, mas a Raíssa Leal, que é uma criança que tá aí no boom, ela é patrocinada pela Nescau. Justamente. Faz altas propagandas do Nescau. Então, assim, botando agora o papel do nutricionista na frente das redes sociais. Como um nutricionista poderia, então, se posicionar na frente dessas redes sociais como propagador justamente desse conhecimento, já que as crianças hoje estão todo o tempo nessa rede social e querem fazer justamente o que estão lá? Olha, eu não sei exatamente porque o que acontece. Eu trabalho muito com o Instagram. E não é muito comum a gente ver criança no Instagram, a gente vê as mães. Então, eu tento fazer o tempo inteiro isso. E às vezes, muitas vezes, quando eu gravo algum tipo de história, quando eu vou falar sobre alguma coisa, sempre é por algo que aconteceu no consultório. Não é assim, vou falar sobre o Nescau hoje. Não é algo que eu tiro da minha mente. Aconteceu alguma coisa, eu dei aquele estalo, eu vou falar. Sim. Entende? Então, eu sempre, e várias mães vão se identificando. Eu vou sempre pegando esse feeling do consultório. Então, o que eu acho é que realmente a gente deveria, quanto mais a gente conseguir propagar, quanto mais a gente conseguir falar, quanto mais a gente conseguir passar, olha, gente, não é legal, olha, isso aqui não é bom. É uma coisa que não vai tirar nada da gente, o que custa, né? Porque eu já escutei uma vez, teve uma profissional que disse assim, Suzane, eu não vou ficar na rede social falando um monte de coisa, não sei o quê, e a minha consulta, eu digo, gente, é outra história. Tem nada a ver com o que tu vai fazer numa consulta que tu faz no Stories. Trabalho individualizado. Né? Exatamente. Não existe. Se fosse por isso, eu não tinha paciente. Porque se tu olhar minha rede social, dá pra tu fazer uma introdução alimentar inteira numa criança. Por isso eu não tinha paciente. Verdade. Porque tem dica pra dar e vender. Tem ali o tempo inteiro, dá pra tu ver tudo, altas entende? diquinhas. Pois é, então isso não tem uma coisa relacionada a outra, entende? O que eu acho é que a gente deveria repercutir cada vez mais, falar o tempo inteiro, postar mesmo, estar o tempo inteiro fazendo. Esse podcast já é o começo? Exatamente, teve um tempo atrás que eu gosto muito de assistir podcasts, por isso que eu fiquei emocionada quando eu digo que tinha um podcast. Só que eu assisto podcasts, assim, eu vou ser bem sincera, não é podcast assim de nutrição, não, podcasts assim do dia a dia, aleatórios, né? Que às vezes a gente já passa o dia inteiro no serviço, de 7 da manhã a 7 da noite, quando tu vai pra casa, ouvir mais um podcast falando de nutrição. Mas teve uma época que eu pesquisei, gente, será que tem? A gente não vê podcasts assim que levam informação fazendo sucesso.
A gente vê podcast de fofoca. Verdade. Mas podcast, assim, e é uma coisa que tá evoluindo. Podcast, vocês estão vendo que tá. Praticamente todo famoso tem um podcast agora. Quem não tem, tá fazendo e tá evoluindo. E a gente entendeu? aqui começando. E a gente, como Nutri, às vezes a maioria tá só ali no Instagram, Sim. né? E é uma forma, querendo ou não, porque o podcast, o que acontece? O Instagram, tu não tá ali no trânsito ouvindo. Mas, por exemplo, no trânsito eu escuto só o podcast. Sim. Né? Não tenho o hábito de ouvir música nem nada, mas eu fico ouvindo o podcast. Tem várias pessoas que já me relataram isso. Ah, tô indo pra casa, eu escuto podcast. Ah, tô fazendo alguma coisa, eu escuto podcast. Entende? É uma coisa que já tá chegando agora, mas que a gente tá vendo que tá Eu faço isso. crescendo. Tô limpando a casa, eu escuto podcast. É, exatamente, eu faço isso sempre. Vou entrar no carro, eu já procuro aqui o Spotify. Playlist. Eu procuro podcast mais no horário do almoço. Eu tô saturada do jornal falar notícia assim. É Não, verdade. podcast aqui de fofoca, só pra alguma coisa assim. É verdade. Sim, Susan, voltando rapidinho. A gente observa também nas crianças, é muito comum a presença de cáries, né? Eu acho que é um assunto também importante de se falar. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho qual é a relação da alimentação com a cárie dentária das crianças, né? E a importância de se cuidar a respeito disso. Isso, olha, eu vou te falar baseado no que eu conheço das odontopediatras também, né? Eu conheço algumas que, inclusive, eu indico, tenho muitos pacientes que são pacientes delas também, é uma coisa que a gente trabalha muito em conjunto, mas é exatamente esse excesso de açucarados. É o básico que todo mundo já sabe, embora não dê muita bola, né? Embora ache, não vai acontecer, não, é só um dentinho sujo. Mas é exatamente isso, o excesso de açucarados, o excesso de industrializado, esse marketing enorme em cima desses produtos, que não é nada legal, é o marketing em cima da praticidade, entende? Sim. E que acaba, querendo ou não, como eu disse ainda agora, que essa praticidade vai fazendo ele se tornando rotina das crianças. Entende? Ah, é só uma vez no café da manhã. Ah, é só quando vai para a escola. Vai para a escola 5 vezes na semana. Entende? É justamente esse excesso. O que eu sempre digo, gente, não é que a gente não possa comer, não é que a criança não pode chegar perto de Nescau, não é que a criança não pode comer uma pizza, não é isso. É a gente saber ter equilíbrio. Uma coisa é a gente tomar um Nescau num sábado, num domingo. Outra coisa é ele tomar de segunda a domingo. Isso é uma rotina. Exatamente. Esse produto, ele não é legal fazer parte da rotina. Ele pode existir, desde que não seja ali o tempo inteiro, toda hora. Ele trocar um almoço para tomar um Nescauzinho, aí já não é legal. Que é o que acontece. Às vezes criança que não janta, toma mingau. Ah, não quer comer café da manhã, não quer comer nada, nem um cuscuzinho, nem um ovinho. Ah, então vai no Nescau que ele vai comer. Aí já não é legal, que é uma qualidade nutricional assim totalmente inferior. Entende? E isso, querendo ou não, virando rotina, acontece bastante. Inclusive, se algumas de vocês seguem alguma odontopediatra daqui de São Luís, elas também trabalham bastante, sempre postando sobre isso, e a gente vê que não é incomum. É quase que rotineiro. Essa questão das cáries está cada vez mais em ênfase, né? E elas falam bastante, eu vejo elas falando sempre, olha, não é legal, evita. Essa questão também do açúcar só depois de 2 aninhos, é uma coisa que elas falam muito também, né? Porque isso, querendo ou não, colabora, acaba mexendo com o trabalho delas também. Eu acho que pelo fato de os dentinhos caírem, né, serem dentes de leite, alguns pais acabam negligenciando. Relaxando, vai cair, relaxando. vai trocar. Exatamente. É verdade. Mas isso aí mesmo. nos preocupa também que gera dor, né? A questão da cárie. E a criança se incomoda. Pois é. E aí vai impactar diretamente na alimentação. Né? Exatamente. Um dentinho que dói, a criança já não come. Tanto é que a maioria das crianças, quando estão naquela fase do dentinho nascendo, é uma fase que naturalmente eles recusam um pouco a alimentação. Normal, porque é uma inflamação, irrita, dói. Então, alimentos que são mais quentes, mais durinhos, incomoda, coça, né? Aí imagina um dentinho furadinho. Sim. Se a gente falta não suportar, É como? Porque verdade. é o jeito com dor de dente, imagine. Né? E eles sentem até vergonha, às vezes, de dizer pros pais Uhum. que tá incomodando, com medo também. Exatamente, já tem Ainda essa tem questão. essa questão. Porque a gente estava acompanhando um paciente na nossa
casos clínicos Nos da casos vida. clínicos da Inclusive vida, nessa da disciplina. faculdade. dessa própria disciplina. E tinha uma criança que tava, e a mãe falando que ela via que ela estava sentindo dor, mas não queria comentar, com medo, né, de falar, e os pais, não, sabendo também que os pais também têm parcela de culpa na questão local. Porque se a criança gosta de comer e come todo dia, alguém compra. Justamente. Alguém Alguém dá, oferece. né? Exatamente. Exatamente. E é aquela questão, como eu digo, às vezes dependendo da idade, não adianta você ficar dizendo, eu converso com ele. Entra aqui e sai aqui, gente. Criança é criança, entende? Não adianta a gente exigir deles um conhecimento, assim, ou um entendimento como se fosse um adulto. Não tem como. Não dá. Assim, no teu dia a dia, quais são as estratégias que tu consegue adotar para prevenir a obesidade dos teus pacientes? Geralmente, o que eu costumo sempre falar? Que a gente, quanto antes a gente conseguir intervir, quanto antes a gente conseguir inserir bons hábitos numa criança, com certeza a gente consegue evitar. Hoje em dia, principalmente a nutrição materno-infantil, ela é com esse intuito, da gente prevenir doenças a longo prazo, da gente prevenir esses possíveis problemas, né? Eu costumo dizer que a nutrição materno-infantil, ela é primordial, é o essencial, e não é nem porque eu trabalho nela, é porque, gente, ela é o início de tudo, né? Ela tá com... Tu vai cuidar de uma criança desde que ela tá na barriga, às vezes até antes disso, né? Sim. Então, a gente vai preparar aquele corpo, cuidar daquela gestante, da alimentação dela, da alimentação da criança, tu vai cuidar daquele início inteiro. Então, se tu começa ali, desde o comecinho, já inserir bons hábitos alimentares, essa criança já ir comendo bem, já ir se alimentando bem, com certeza tu não vai ter esses quesitos mais ali na frente, né? Esses probleminhas de saúde. E é uma das coisas que eu sempre tento trabalhar quando eu vou fazer alguma consulta de introdução alimentar. Eu já converso com os pais, olha, a gente faz isso, isso e isso, porque a gente vai ter bons resultados ali, a gente vai colher os frutos, isso daqui a gente vai evitar, certo? É uma das coisas que eu vou conversando sempre, às vezes até com gestantes. Eu tô atendendo gestantes, eu digo, olha, a gente vai fazer isso daqui, porque lá na frente, e às vezes as pessoas não têm essa noção, tem isso também, a maioria das pessoas não tem essa noção. Quando eu digo, olha, o que mais as gestantes se impactam, assim, que elas ficam sem nossa, quando eu falo na consulta é, olha, vocês sabiam que a partir da 16ª semana de gestação, o bebê ele sente o cheirinho já de tudo que você come? Já? Nossa, ninguém sabe, praticamente ninguém sabe disso, né? Eu disse sim, é por isso que a gente preza pela variedade, por tu tá consumindo bons alimentos e tal, tem artigos e a gente vai falar que já tem comprovações e todo mundo fica assim, meu Deus do céu, né? Então, são justamente essas atitudes e o meu público maior é esse. Eu costumo dizer assim, praticamente 80% é essa fase inicial, é gestante e introdução alimentar, e os outros 20% é pré-escolar e escolar, entende? É basicamente esse. Então, eu trabalho muito nessa questão do princípio, entende? Do início ali, da gente prevenindo. E eu acho que isso é o que a gente já costuma fazer. A questão da nutrição materno-infantil, ela já trabalha muito nisso, nessa prevenção, da gente evitar que a criança desenvolva, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Já trabalhar... Você falou sobre introdução alimentar, então, qual a idade certa de começar a introdução alimentar? Quais são os principais erros que os pais cometem? Quais dicas que você dá? Com 6 meses. 6 meses mais os sinais de prontidão, né? E é uma coisa que eu sempre explico. A gente precisa esperar os 6 meses completos de uma criança, se for uma prematura de idade corrigida, tá? A gente nunca leva em consideração só a idade cronológica, mais os sinais de prontidão. Não é só uma coisa ou só outra. Porque isso acontece muito no consultório. Tipo assim, a mãe, ela fez 6 meses, eu comecei. Ela nem sentava, mas eu comecei, fez 6 meses. Ou então, essa semana eu escutei, Suzane, é porque a pediatra olhou ela e ela já tem todos os sinais. Aí eu comecei logo, a criança tinha 5 meses. Eu digo, gente, não é só uma coisa ou só outra, são as duas. É esperar os 6 meses e ao mesmo tempo ver os sinais. Essa criança já senta, ela segura o tronquinho, ela se interessa, ela pega os alimentos, ela bota na boca. Ela não tem mais a linguinha, ela não coloca mais as coisas pra fora, ela já consegue fazer a mastigação. É tanta coisa que a gente precisa observar, não é assim, só fez 6 meses e puf, entende? E isso é muito comum. É uma das coisas que eu posso te dizer assim, que apesar de que
é algo que é amplamente divulgado e que todo mundo sabe que a introdução alimentar começa com 6 meses. O que é mais comum a gente ver no consultório são crianças que começaram a comer antes. Muito antes. Criança, assim, com 4 meses, semana passada eu atendi uma criança que ela tava só mamando e aí teve uma constipaçãozinha e a solução começa logo com fruta. 4 meses. Entendeu? Muito precoce. Normal. Entende? Isso acontece com muita frequência. Eu acho que a maior dificuldade é essa. E às vezes o que eu percebo muito também, às vezes a ansiedade dos familiares de ficar ali pressionando. Ai, já tá na hora. Ai, eu tô ansiosa. Ai, eu quero começar. Ai, será que não pode? Às vezes tem até mãe que diz assim, ai, Suzane, não pode só uma vez. Eu digo, gente, tu esperou até aqui, o que que tem? Esperou só mais um pouquinho. Esperou só mais uma semaninha, o que que tem? Ela, ai, tá boa, porque eu tô ansiosa. Eu digo, olha, mas a introdução alimentar é do neném, né? Não é sua. A gente precisa, às vezes, focar um pouquinho, porque realmente essa ansiedade, realmente ela dá. E às vezes atrapalha um pouquinho. Eu acho que principalmente às vezes também quando eles vejam que o bebê é muito magrinho, comparado, eles começam a comparar que o bebê Bebê de fulana de tal assim. Isso, é gordinho. Ou os é magrinho. avós também. Isso. Tem essa influência dos avós. Aí Olha, começam a querer logo tá muito inserir. magrinho, ele tem que ser gordinho. Isso, aí querem logo complementar, colocar alguma outra... Se tomar mingau vai engordar. Isso. É verdade. Eu já percebo que hoje não é nem tanto os pais que têm esse pensamento. São as outras pessoas, né? Que já ficam ali, olha... Já aconteceu de ter famílias que me procuram e digo, olha, Suzane, eu trouxe ele aqui só pra ter certeza de que tá tudo bem. Porque é tanta gente falando, vai dar mingau, não sei o que esse menino tá magro, não sei o que. Tem vó que diz, dá pra contar as costelas, mas ele come. Mas ele come tudo certinho, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? E já aconteceu várias vezes de ter criança que eu digo assim, olha, eu não sei nem por que tu tá aqui. Pagou uma consulta dessa pra nada. E tudo que tu faz tá certo, não tem nada. Eu vou fazer um plano alimentar pra ti porque tu pagou, mas não precisaria. E já aconteceu várias vezes. Tem mãe que de tanto ouvir aquela pressão, aquela insistência das pessoas ao redor, elas vão na consulta só pra desencargo de consciência, entende? Porque a pressão realmente é muito grande em cima disso. Da criança tem que ser gordinha, da criança tem que tomar mingau, né? Isso acaba a criança começar a adaptar o paladar dela pro mingau e tirando o leite materno, que é muito mais importante. Exatamente. E De já ir direcionando para um desmame. Isso, Que é uma das coisas que a gente fala muito também do potencial, do quanto é importante. Mas acontece o tempo inteiro. Sim. É chupeta, é mamadeira, porque já saiu da maternidade tomando fórmula, porque é só um mingauzinho. E aí vai, né? Existem crianças que não largam, existe, mas é uma minoria. A maioria faz aquela confusãozinha de bico, prefere a fórmula e aí vai. Aí acaba acontecendo o desmame precoce. Então, Suzane, na tua prática clínica de consultório, assim, eu acho que tu já falou um pouquinho, né, das dificuldades, mas eu queria saber, assim, quais são as maiores dificuldades que tu encontra na tua prática clínica? Dificuldade? Agora tu me Não, pegou. Eu tô aqui esperando ela falar de alguma coisa assim que não. Agora tu me pegou, dificuldade. Olha, tem uma coisa que sempre existiu, acho que essa semana eu até postei sobre no Instagram. Que às vezes a dificuldade não é com os pais e com as crianças, é justamente as pessoas que estão no ambiente, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande com os avós. Porque o que acontece também, os avós, eles são rede de apoio, a maioria das famílias. E acontece várias e várias vezes da mãe chegar no consultório e dizer, olha, Suzane, eu trouxe eles porque quem vai fazer a introdução é eles. Olha, Suzane, ela que vai fazer, ela que vai dar, ela que isso é a avó, é o avô, entende? Assim como já teve mães que chegou no consultório e disse assim, Suzane, eu queria muito pra tu me ajudar. Aí eu consegui fazer uma boa alimentação no final de semana, que é quando ela tá comigo, porque durante a semana que ela tá com as outras pessoas eu já desisti. Entende? Então eu percebo que a maior dificuldade não é pai e mãe. Porque o que eu sempre percebo é que a mãe, se ela sabe que aquilo dali vai ajudar o filho dela, se é aquilo dali que vai fazer ele ser saudável, que é aquilo dali que vai ajudar ele a desenvolver, ela vai fazer. Ela vai tentar, né? Mas existem as outras pessoas ao redor que às vezes pensam diferente, que não entende muito bem essas novidades, entende? Tanto é que
a maioria das crianças que a gente pega em consultório que tem algum probleminha de dificuldade alimentar ou de seletividade, eles não ficam 24 horas com a mãe. Boa parte. Boa parte. Assim, eu te digo isso por experiência. Não foi pesquisas, não foi artigos, nada. É o artigo do meu consultório. Exatamente. É questão de experiência de dia a dia. De sempre quando é alguma criança que tem um caso extremo de seletividade ou uma dificuldade alimentar muito grande, ele não fica com a mãe 24 horas. Tem alguém ali que fica com ele na hora da refeição. Entende? E geralmente a tia, a mãe, a babá, a avó, são outras, entende? Aí geralmente a pessoa, porque tem medo, porque não, porque assim é melhor. Às vezes até na creche, né? Na creche a gente recebe muito essas questões de crianças que a mãe tá botando. Tem acontecido muito, apesar de que não é interessante a gente botar numa creche a criança no intuito de fazê-la comer, mas tem muitos pais que fazem isso, né? E teve esse ano, se eu não me engano, foi no final do ano passado, teve alguns casos muito grandes. A gente começou a perceber que como esse ano voltou muito às escolas, né? A gente percebeu uma procura muito maior nas escolas, muitos casos de criança com essa seletividade, porque às vezes ficava com a rede de apoio, e aí a rede de apoio tinha um pensamento diferente. Então, a dificuldade que eu sinto é essa. Não é em passar para os pais e eles entenderem, são as outras pessoas, a influência do ao redor. Entende? Por isso que eu sempre digo, a gente precisa estudar, a gente estuda pra tanta coisa na vida, como é que eu vou ter um filho e eu não vou estudar? Estuda, lê, procura, tenta saber, porque na hora que alguém te rebater e dizer, por que tu tá fazendo isso? Tu tem na ponta da língua pra te dizer o porquê que tu tá fazendo aquilo dali, entende? É mesmo de se impor, de botar o pé, não, é o meu filho, é desse jeito aqui, porque é a maior dificuldade. Que acaba sendo minha também, né? Não é diretamente minha, mas acaba sendo, porque depois a criança vai desenvolvendo algumas dificuldades e aí vem pro consultório pra gente tentar resolver. Tem que ter muito jogo de cintura, né? Ser uma nutri materno-infantil, porque tem que lidar com a gestante. Aí, a lactante. Aí vem a criança. Depois vem os pais, né? Quando a criança nasce. Aí vem os avós. Aí vem o vizinho. Exatamente. E é uma coisa que eu costumo dizer, que eu falo. Geralmente eu digo que, por exemplo, nutricionistas, clínicos, esportivos, as outras áreas da nutrição, eles lidam diretamente com o paciente, né? Nutriesportivo, vou lidar aqui com o atleta, vou fazer a dieta para ele, né? Ele vai fazer... A gente que é nutricionista materno-infantil, não. Tu tem que convencer o pai, a mãe, a avó, a babá. Tu tem que saber qual é o cardápio que ela vai ter na creche, porque se for uma creche que não fornece alimento legal, vai atrapalhar o teu plano alimentar, a tua conduta. Entende? Então, tu tem que ali conseguir abraçar a família por completo. Tu não vai só conversar com o bebezinho. Tu vai conversar com a família toda. É muito coisa. E tu tem que convencer a família inteira de que o que tu tá dizendo tá certo. Que aquilo dali é a melhor opção, entende? É complicado mesmo. Eu achei interessante tu falou sobre a questão que a Ana falou e tu também, né? Sobre os avós, né? Tem duas amigas que elas começaram agora a fazer introdução alimentar e tudo. E aí elas chamaram as avós que iam ficar com a criança, né? Em determinado tempo. E chamaram pra que elas pudessem aprender sobre introdução alimentar, tudo bonitinho. Aí teve uma certa resistência de uma avó, né, de uma amiga minha, mas depois ela entendeu mesmo. E aí a gente participou até de um workshop de introdução alimentar, ela tava lá, inclusive ela tava até ajudando a Nutri que tava fazendo, prestando o workshop, foi muito massa. Então, tipo assim, envolveu toda a família e aquilo ali foi maravilhoso para aquelas crianças, porque eram duas, né? Exatamente. E tem mais uma ainda que era também minha amiga, né? Que tá agora na introdução alimentar, então tá indo de vento em polpa. Exatamente, e é uma coisa que eu sempre falo, eu digo, olha, quando vocês vierem na consulta de introdução alimentar, traz as pessoas que vão ficar com a criança, né? Traz ela, é a avó que vai ficar, traz a avó, a babá, bota a avó pra dentro da sala, entende? Vamos lá, é pra eles escutarem, pra saber, porque aí todo mundo vai seguindo o mesmo caminho. E hoje em dia, tem muitos avós que têm já essa mentezinha mais aberta, né? Porque assim, eu não julgo, eu sei que realmente é complicado. Imagina uma pessoa de 70, 80 anos, que passou uma vida inteira
fazendo tudo daquele jeito ali, aí de repente Criou 12, chega. 13 filhos. Exatamente. Eles assim, estão aí, ó, viu? Como É, foi, exatamente, escutei isso, como aconteceu essa semana de eu atender uma família que na hora que os avós entraram, o avô foi logo dizendo que ele criou 7 meninos. Foi, né? Aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou dizer pra esse senhor acreditar no que eu tô dizendo? E a mãe trouxe eles propositalmente, o avô e a avó, pra eles me escutarem, porque ela me falou, Suzane, eu não fico com eles na hora do almoço, às vezes eu consigo pegar ele na hora do jantar em diante. Então ele faz o cafezinho da manhã comigo e do lanche em diante já é com a avó e com a avó. Eu deixo ele lá e aí eu pego no final do dia. Então é importante pra mim que eles entendam isso. Eu já sei, mas eu quero que eles... Então ela marcou a consulta pros avós, não era pra ela. Ela já sabia de tudo, entende? Eu sei o que tem que fazer e tudo mais, mas eu queria que tu passasse pra eles, que eles conseguissem te ouvir. Aí tu imagina, eu já fiquei nervosa. Meu Deus! O senhor já de cabelo branco, ele vai me olhar e dizer, essa menina que vai me ensinar o que eu tenho que dar pro meu neto, essa menina. Gente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, que a gente vai explicando. Então, eles compreendem, às vezes, o jeito de abordar. E já tem muitas avós, às vezes, que chegam no consultório e falam, olha, eu tô vindo porque eu sei que as coisas mudaram e eu quero saber como é agora. Eu quero saber o que é interessante, o que vai ajudar ele a comer melhor, o que vai fazer ele comer tudo, eu quero saber, né? Então, as coisas já... Às vezes é questão de preparar o terreno também, né? De começar a preparar, já ir conversando, olha... Desde ali do momento da gestação, já ir fazendo a pessoa participar, entendendo, compreendendo, a gente consegue com jeitinho, às vezes a gente consegue. Então, é isso, pessoal. Essa conversa foi maravilhosa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. A gente lhe agradece muito por estar aqui. Obrigada. Que A tão gente gentilmente aceitou o convite. Ela é uma fofa, a gente acompanha as redes sociais dela. Ela é uma boa de pessoa. @Nutri Suzane Queiroz. Maravilhosa. Acredito que todos os teus pacientes só tem a agregar na vida. Você é uma pessoa incrível. A gente aprendeu muito aqui com as tuas experiências. Eu espero que você continue assim, sendo esse profissional maravilhosa, alcançando muitas famílias. Amém. Porque pela tua fala a gente vê que tu tem o amor Verdade. pelas pessoas. Isso é contagiante. E é uma É coisa verdade. também que eu sempre digo, pra gente lidar com criança, a gente tem que gostar. Concordo. Tem que gostar de criança, gente, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é a gente lidar com adulto, outra coisa é tu lidar com um bebezinho, com uma criança. É outro tipo de público, realmente. E a Exatamente. gente E aí, humildemente... a gente trouxe uma Isso, pra você. Obrigada. Obrigada. Gostei, viu? Eu queria agradecer também, tá? Por vocês terem me chamado, porque hoje a gente tem já várias nutris no mercado também, né? Até um tempo atrás, assim, quando eu entrei nesse mercado de nutrição infantil, foi até um tanto complicado, porque praticamente não tinha nenhuma... Na verdade, não tinha. Eu não conhecia, na época, nenhuma nutricionista materno-infantil, não tinha. Então, assim, eu vou ver no que vai dar. E comecei, né? Mas hoje não, hoje a gente já tem várias nutris bem interessantes, bem legais, pessoas que já se interessam por esse ramo, entendeu? E isso é muito bom, eu acho isso muito interessante, porque como eu disse pra vocês, é uma área da nutrição que, ao meu ver, é essencial, é o início da vida que tu vai cuidar. E só a Suzane não dá conta das crianças todinho. E principalmente chegando depois da pandemia, o que tem de Eita. gente, de criança nascendo. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga minha, eu disse, olha, eu tô começando a me sentir pressionada. Porque tá todo mundo tendo filho, todo mundo já com o bebê no colo, né? Mas realmente, é uma questão mesmo de amor. Eu gosto mesmo do meu trabalho. Eu gosto de verdade. E assim, às vezes as pessoas perguntam, que outra área tu iria? Gente, eu acho que se eu estivesse em outra área, eu já tinha desistido. Eu já tinha passado para outra faculdade, porque eu não iria me encontrar. E é uma coisa que até hoje eu tava conversando no consultório com outros nutricionistas, que às vezes a gente faz algumas reuniões e tudo. E eu tava falando, gente, a gente tem que gostar mesmo. Às vezes as pessoas chegam pra gente, porque tem muito paciente, porque tu tá tendo muito lucro, como é que tu tá fazendo? Gente, se tu não gostar do que tu faz, essas questões de lucros, de agendas e etc., é decorrente de tu gostar do que tu faz. Porque quando você gosta, tu vai se empenhar.
Faz com Tu eficiência. vai procurar e pra ti não vai ser Peso problema algum. nenhum, não vai ser peso nenhum. É por isso que tem gente que diz, eu não concordo com aquela frase de que quando você gosta do trabalho, você... como é que se diz, gente? Esqueci o problema, eu sou péssima com ditados. Mas tem aquela frase Meio que que diz você assim, não mais ou vai menos. trabalhar, né? Exatamente. E não é verdade. Você trabalha às vezes até mais, o dobro, mas tu não sente. Porque tu gosta, pra ti aquilo dali tá maravilhoso. E realmente esse ano foi um ano que eu comecei a ficar mais assim tranquila, porque às vezes até meu esposo dizia assim, Susan, tu chega em casa, parece que tu ainda tá no consultório, tu fica o tempo inteiro e fala de mãe, não sei o quê, e peraí, deixa eu ver uma coisa, deixa eu mandar um e-mail. E aí foi que eu comecei a me tocar realmente. Às vezes virava a noite, eu já acordava, não, porque é paciente e tal. E realmente, às vezes a gente nem se dá conta. A gente vai-se embora, quando presta atenção, tu tá doida, mas já foi, né? aconteceu. Mas realmente é isso, quando a gente gosta mesmo, essa é a dica que eu dou. Olha, tenta te encontrar. Tu gosta da nutrição? Mas é uma coisa que eu acredito muito, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Cada nicho da nutrição é um nicho gigantesco. Se tu quiser te desempenhar na área hospitalar, é um mundo enorme. Se tu quiser trabalhar na área infantil, é outro nicho enorme. Tanto é que eu não atendo o nicho inteiro materno-infantil. O nicho inteiro materno-infantil pega desde tentantes e eu atendo desde gestantes. Porque tentantes, para mim, também já é um mundo, gente, muito grande. E a gente não tem tantas nutricionistas focadas só nessa área, né? Já é uma dica, viu? Quem gostar, viu, de preparar o ambiente. Porque é uma coisa que as gestantes, elas estão procurando muito, né? Eu quero me preparar para gerar o meu filho, para gerar uma vida. É importante você já procurar a nutrição antes de gerar. E não tem tantas nutricionistas que focam nessa área. Tanto é que eu deixei um pouquinho de lado esse cuidado com tentantes, porque é um mundo enorme. É uma coisa assim, gente, que você vai a fundo, e não tem como Não tu dar chega ao conta. Não tem como tu dar conta. Não tem. Ou tu cuida de criança, ou tu cuida de tentante, ou tu cuida de idoso, ou tu cuida... Eu sempre digo, olha, quando eu abro aquele Instagram, que a pessoa diz assim, eu sou nutricionista desde o princípio da vida ao fim. Porque tem criança que diz assim, porque tem pessoas que botam assim... Nutrição, aí criança, adulto, gestante, bebê, esportista, idoso. Eu fico, como ele consegue, porque eu não dou conta, porque eu não sei nada. Se tu me pergunta alguma coisa da área esportiva, eu não sei nada, não sei nem pra onde vai, né? Teve uma vez, acho que foi até meu marido que disse assim, poxa, tu é nutricionista, tu não me diz um suplemento, meu amigo, eu só sei de leite de fórmula, tu quer um suplemento em forma de fórmula? Pra dar uma madeira. Tu quer um não, aqui também, mas só isso que eu sei. Eu não sei nada. Não sei nada, proteína, beleza, eu sei o que é uma proteína hidrolisada e tal, de resto... O que é que tá no mercado bombando, não sei. Essa é a área. Não até porque quando eu tô precisando, quero malhar, preciso me suplementar, eu vou atrás de um nutricionista que seja esportista. Eu não entendo disso, entende? Então, assim, o que eu sempre digo é da gente tentar se encontrar dentro, o que vocês gostam dentro da nutrição. Qual é a área que eu me identifico mais? Qual é aquela área que tu senta o bumbum na cadeira e tu estuda que tu nem se dá conta que o tempo tá passando? É aquela dali. E se tu gostar realmente, meu amigo, não precisa tu te preocupar com agenda, com marketing, com etc. Os pacientes vão chegar. Muito As obrigada coisas pela vão dica, fluindo. viu? As coisas vão fluindo naturalmente. É verdade. As coisas vão fluindo e é isso. Muito obrigada, viu, pela atenção, pela atenção e pela paciência. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu me empolgo, né? Tu fazia uma pergunta aí eu falava. Nós adoramos isso. Próxima vai. Tá? Se Muito deixar. obrigada. E assim, sempre que vocês precisarem, cá estou eu. Pode Obrigada. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Por estar até agora aqui com a gente. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.